E o Galo não conseguiu ganhar, hein? Eu não achei ruim o jogo, Então, eu tenho gostado. Se você perguntar pra mim a bola do Brasileirão, aliás, até a bola é boa. Não, tô falando é melhor que a do estadual. Muitas chances, aqueles... Não, mas então, eu gostei do jogo. O jogo de futebol não é só 5-5. Acho que foi um 0-0 bem jogado dos dois. O São Paulo melhor no primeiro tempo, o Atlético melhor no segundo. Tenho gostado do nível do jogo do Campeonato Brasileiro no geral. Tenho gostado. Dos gramados naturais no geral, né? Nos gramados naturais no geral. Aliás, o Mineirão, só o parênteses, né? Foi utilizado porque o Atlético não conseguiu ainda colocar o gramado sintético, a praga na MRV, o grama tá retida no aeroporto, na alfândega, sei lá o quê. Na alfândega, tá preso na alfândega, né? Tá preso lá, né, Trajano? Substâncias químicas são necessárias várias liberações pela Anvisa para poderem ser instaladas no carpete. Não tinha muita torcida do Atlético, menos de 30 mil pessoas. E eu acho que o São Paulo, esfacelado, né? Perdeu o Luiz Gustavo, agora é um problema de saúde grave, não se sabe quando retorna, se retorna no futebol às vésperas do jogo. Num time completamente inédito, mas nesse sistema de 3 zagueiros que tem se mostrado muito firme, né? O São Paulo, desde que adotou esse sistema só foi vazado em 2 jogos, 2 gols de pênaltis. O pênalti lá em São Bernardo e o pênalti do Allianz, né? Não precisa nem falar. Então ele praticamente não tomou gols com esse sistema e ficou sem ser vazado de novo, mesmo com a expulsão do Caleri no meio do segundo tempo. O Rafael foi a grande figura? Foi, mas na parte final do jogo, né? Lembrando que o São Paulo nunca tinha, aliás, não venceu ainda, mas nunca venceu o Atlético desde que o Hulk chegou. O Hulk tá no Atlético, sei lá, desde quando? Pode ser em Minas ou pode ser em São Paulo. Desde 21, né? Então, acho que um ponto valioso, também com polêmica de arbitragem, né? O Lianco lá, ele que é meio xerifão, bateu em todo mundo e pôde ficar até o final, ou, como disse o Trajano, quase até o final. O cara é expulso no minuto 60, como se o árbitro falasse, olha aqui, ó, agora eu expulsei um de cada lado, só que o cara foi expulso no minuto 60 do jogo. Né? Então, mas eu acho que foi um bom jogo. E aí, Tironi, eu só a gente que vê muito a repercussão, as redes sociais e tal, é curioso notar que o Zubeldia estava enforcado antes de começar essa semana. Depois do jogo com o Sport, as vaias chegaram ao estádio, vai sair o Zubeldia. Aí o cara tinha um jogo em Córdoba e um jogo no Mineirão, certo? O jogo em Córdoba, o time bem armado, jogou bem, ganhou em Córdoba pela primeira vez, 1-0. Perde o Oscar e perde o Luiz Gustavo por o jogo do Atlético. Já não tinha o Lucas. Né? Teve que poupar o Caleri, que tá morto. Aí chega no Mineirão, de novo bem com a escalação e tal. E aí, além do time ter jogado bem 2 partidas fora de casa, teve o lance da expulsão do chilique do Zubeldia, que eu acho que passou do ponto. Eu entendo a revolta, mas o cara tem que ficar no limite do amarelo. Ele tinha razão, mas... Tinha razão, mas não dá. Perde a razão, né? Porque aí ele perde a razão e deixa o time na mão. Sim. Né? Então eu acho que ele exagerou completamente, mas na coletiva eu acho que ele foi bem e advogou, assim, eu preciso defender o meu time. Porque, na realidade, a direção do São Paulo não defende o time dele, né? Mas, Arnaldo, aí você cai em contradição. Porque de 2 uma. Ou ele fez muito bem e não tinha outro jeito senão perder a cabeça como ele perdeu diante da omissão escandalosa desse assoprador de apito, ou ele não tem razão ao dizer que vai defender o time dele a qualquer custo, seja expulso ou não seja expulso. Não, eu não caio em contradição porque não deu tempo de eu terminar o raciocínio. Na verdade, eu acho que a questão dele, quando ele coloca na coletiva a revolta, o motivo, o árbitro ser o mesmo do confronto anterior entre Atlético e São Paulo, ele conheceu, e ele se coloca numa necessidade de defesa do clube que a direção não faz. É diferente do Palmeiras, por exemplo, que tem a questão Leila e Abel muito afinados com qualquer questão extra-campo. No São Paulo não tem, o técnico fica lá sozinho. E aí, Juca, o que acontece é que o torcedor do São Paulo que estava ressabiado, ele percebe que o técnico está lutando meio sozinho pelo time. E a repercussão hoje é outra. Fechados com o Zubeldia, fechados com o Zubeldia, fechados com o Zubeldia.
Porque o São Paulino, a ferida do Paulista está aberta até agora, né? Do pênalti no Allianz Parque. E não aconteceu nada. E aí, chega no Mineirão, essa coisa. Então, aí o torcedor de São Paulo, pô, o cara tá lutando sozinho. Agora, na prática, o que pode acontecer? Ele vai pegar não sei quantos jogos de suspensão, é ruim pro clube. O que aconteceu, ainda comparando com o Palmeiras, com o Abel, quando o Abel levava muito cartões vermelhos e amarelos, e essa coisa diminuiu? Começou a acontecer durante os jogos, até por estratégia, um revezamento nas reclamações com os auxiliares do Abel. A gente começou a notar isso, para não expor o Abel toda hora. Né? Então, uma hora vai lá o fulano, hora vai lá o fulano, amarelo para um, amarelo para outro. E no São Paulo, o Zubeldia, que é completamente destemperado, a gente percebe, ele está exposto sempre. Seja quando o time joga mal, quando o time joga bem, quando o time é Mas os prejudicado auxiliares dele já tomaram amarelo também, né? Já. Tomaram também. Tomaram no jogo, aliás, também, depois do jogo. Mas essa coisa de tomar a frente, né, fica a cargo dele. O que acontece, curiosamente, é que depois dessa semana com os jogos fora de casa, ele se fortaleceu, mesmo dando chilique sendo expulso, diante da pressão que existia antes. Fala, Juca. Pois é, eu queria só para completar o meu raciocínio, dizer o seguinte, Arnaldo. Eu ontem estou inteiramente solidário com ele, pelo que ele fez em campo e pela entrevista que deu. Porque realmente a gente também tem que ter um mínimo de empatia, se colocar no lugar do outro. É absolutamente desumano você querer que alguém se controle num jogo dificílimo, na casa do rival, você jogando melhor. Há um lance claríssimo de segundo cartão amarelo e o cara não mostra o cartão. Quer dizer, não tem como você não desconfiar que tem alguma coisa esquisita por baixo desse angu. Então, eu estou inteiramente de acordo com o Zubeldia. Pelo que fez em campo e pela entrevista que deu. Eu acho que... Pergunte a Zé Trajano se ele não entraria em campo e além das palavras. Você entraria em campo além das palavras, Trajano? Tá mutado, Tá Trajano. mutado, Trajano. Eu já entrei em campo várias vezes em jogos da ESPN e fui chamado até de Miranda. É verdade, teve isso. Agora, quem não ajudou também o Zubeldia, o meu caro Mauro, foi o Caleri, né? O cara entra, pem, dá uma cotovelada no cara, sai do jogo. Sim, sim. A fase do Caleri não é muito boa, né? Quando fez o gol lá em Córdoba, o gol não valeu. Assim, eu acho que esse momento meio crítico aí do São Paulo é muito de fora para dentro, né? Acho que o São Paulo também não consegue ter um pouco de paz, né? Ele, turbina o próprio problema, vai amplificando o problema, sabe? Acho que as questões do time, elas acabam sendo maiores do que realmente são. Muitas vezes na análise, acho que é ignorada a situação da redução de elenco, dos jogadores machucados. Aí você acaba catalisando tudo em cima do técnico. Ele tem lá a responsabilidade dele, os erros e acertos, mas não é só isso, tem mais problemas aí. Sempre gosto de lembrar, o São Paulo tem um monte de chefe, né? Como tem cacique? É o presidente, o presidente participa do futebol, né? Sim. Ele que recebe, o jogador desfila pelo aeroporto. Aliás, eu lembro sempre da chegada do Rames, eu acho que aquela imagem é maravilhosa, os dois caminhando pelo aeroporto, é uma coisa linda, né? A alegria do Casares, o Rames naquele momento ali, né? Todo simpático, muito legal. Aí tem ele, tem o Rui, né? Tem o Belmonte e tem o Muricy, cara. Tem mais um que eu esqueci o nome lá. Tem uma turma. Quem é então, outro? assim... Isso pra entender mal. Tem dois, tem o Nelson, tem o Chapecó, tal, não sei o que lá. Mas esses são os catorra, núcleo duro. Então lá mesmo... Em tese são chefes do técnico, né? Imagino eu dentro do organograma do clube, da empresa. Mas a fase do Caleri não é boa também. Isso aí já há algum tempo, né? O Caleri, ele luta muito, então ele sempre tem um carinho da torcida, acaba tem uma tolerância um pouco maior. Danilo, eu vou falar que você contou aqui pra gente, pra mim, né? Na verdade, antes de começar o programa. O Danilo falou, eu torci pra não estar impedido, porque eu acho o trabalho do Zubeldia bom. Aqui eu tenho defendido isso, né? De que eu vejo jogos do São Paulo e eu vejo sinal, eu vejo que tem algum trabalho, que tem, de novo, o São Paulo fora de casa,
com vários desfalques, fez um jogo contra uma equipe superior e que você via a hora que fazia substituições, que tem muito mais opção do que o Zubeldia tem. Nossa, mãe. E conseguiu segurar um 0-0. Tudo bem, não tem que comemorar empate, troféu empate, essas coisas não. Mas é um resultado absolutamente normal, para a verdade é um resultado positivo, consideradas as circunstâncias que o São Paulo está. Então, assim, quando eu digo que eu quase comemorei, é por isso, porque eu acho que é muito injusta essa perseguição ao Zubeldia e, para mim, de novo, eu insisto, é culpa da diretoria não se posicionar da maneira que deveria e aí estoura tudo do técnico. Ontem é a mesma coisa. O São Paulo ontem não tinha o Oscar, não tinha o Lucas. Quem ia armar o time? Tinha que ir lá torcer para um bom dia do Marcos Antônio. E, pô, e foi um bom dia. Só que dá para você falar que contra o Alianza Lima o Marcos Antônio vai jogar aquela bola de novo? Não dá, não é um elenco regular, não é um elenco que você olha e jogadores que vão te dar um resultado todo jogo. Então o Zubeldia tem feito dentro do que tem um bom trabalho, eu insisto nisso. Então por isso que eu falo que ontem foi quase que deu uma comemoração, porque você vê de novo mais um jogo. O primeiro tempo, o São Paulo poderia ter saído vencendo na paz, tranquilo, e ninguém ia falar que foi injusto. Aí sim, no segundo tempo, o Rafael foi o nome do jogo, especialmente porque o Caleri entrou e foi expulso, ele teve um movimento da cotovelada, não foi aquela mão que a gente está acostumado a ver agora que dá, não, ele fez o movimento da cotovelada, foi justamente expulso, prejudicou o São Paulo, e aí o São Paulo se jogou para ficar no 0-0, para se defender e conseguiu um bom resultado no Mineirão. De novo. Agora o Atlético